Gente, ontem, ou melhor, no vídeo anterior a este, o link está aqui na descrição deste vídeo, eu cometi um erro, uma desatenção, porque eu fiquei concentrado no fato de que dois filhos de Abinadab, o Uzá e o Aiô, estavam coordenando, por assim dizer, os carros de boi levarem a arca da aliança. Aí o texto vai dizer que quando os bois tropeçaram, o Uzá pôs a mão na arca e, de acordo com a narrativa, o Senhor ficou irado e matou Uzá. Então, Deus matou uma pessoa e eu passei o vídeo inteiro todinho dizendo que Deus matou duas pessoas, né? Tirando esse erro, o vídeo é maravilhoso, a verdade ali está irretocável, né? Eu recomendo que você o assista, porque a mensagem não perdeu a sua propriedade por causa desse lapso de atenção que eu tive, no sentido de confundir um com dois. Porque a nossa mente comete esses lapsos, né? Que acontece? Como eram dois que não estavam cumprindo ali os ritos hebraicos, eu desapercebidamente esqueci que foi um que foi morto e o outro não se diz nada acerca dele, mas é o que pegou na arca com os cuidados acaba sendo morto. Mas eu deixei o erro lá, eu vi isso quando eu estava a editar o vídeo, e aí eu pensei, vamos deixar assim porque a mensagem está legal, a mensagem é edificante, e não é porque é um ou dois que a mensagem vai ser alterada. E eu pensei, depois eu gravo um vídeo falando sobre isso, porque eu vou aproveitar para a gente parar um pouquinho na meditação dos acontecimentos em si, para a gente pensar um pouco na questão das Escrituras como verdades do Evangelho eterno. Onde eu quero chegar com isso? Que as Escrituras, o próprio livro do profeta Samuel, quando a gente vai analisar os comentários, a textualidade do livro, as comparações do texto hebraico mais antigo com o texto grego, quando você vai pegando as narrativas de 1º e 2º Samuel e vai comparando-as com os primeiros livros das crônicas, por exemplo, né? A gente vai vendo que há erros escribais, porque se você for pensar nos originais da Bíblia, o original mesmo se perdeu, porque eram escrituras. A primeira versão, né, foram os 10 mandamentos que Deus escreveu em tábuas de pedra e as entregou a Moisés. E dali para frente Moisés passou cerca de 80 dias no monte, e como ele estava na presença de Deus, ele não precisou de água e nem de pão, né, de alimento e nem de bebida. E ali ele foi, sob inspiração divina, escrevendo as normas de culto, de vida em sociedade, de julgamentos, etc., para o povo de Israel. Mas a versão original, então, foi os 10 mandamentos em tábuas de pedra, e as demais versões, aí cria-se a cultura dos escribas, porque eram escritas ou em papiro, ou em pergaminho, né, que pele de animais, e isso se perdia, então tinha de ter os escribas, não existia fotocópia, não existia esse tanto de arquivo que a gente pega hoje uma imagem e já a replica, não tinha nada disso, tinha de ter uma profissão para perpetuar as escrituras, e aí nessa história toda, com toda a reverência que eles tinham, né? Há alguns relatos ou tradições que dizem, por exemplo, que para escrever o nome de Deus, tomava-se um banho, aí escrevia lá as letras que representavam Yahvé, aí depois tomava-se outro banho e voltava para continuar a cópia do texto sagrado. E às vezes, quantas vezes aparecesse o nome de Yahvé, né, de Deus em hebraico, tantos banhos seriam, diz uma tradição, né? A gente não sabe o que há de exagero nisso, o que a gente sabe é que o temor do Senhor foi sendo confundido com uma obsessão temerosa acerca do Senhor, a ponto de a gente chegar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, não sei se você reparou isso, quando você vai nos Evangelhos sinópticos, você tem lá, por exemplo, tudo que nos outros evangelhos é escrito como o reino de Deus é semelhante a uma semente, o reino de Deus é semelhante a um homem que tinha 2 filhos, o reino de Deus é tal. Em Mateus, qual é a frase que vai aparecer? O reino dos céus. Porque Mateus, por ser um bom judeu, ele acabou falando o evangelho numa linguagem que os judeus conseguiriam entender. E para um judeu era quase uma blasfêmia falar o nome de Deus. Eles, com medo obsessivo de pecar,
por mais que Jesus veio falar do Paizinho, de que Deus quer intimidade conosco, eles tinham um medo cultural de falar o nome de Deus para não tomar o nome do Senhor em vão. Então eles se referiam a Deus como aos céus. Por isso que nos evangelhos, as mesmas parábolas que começam com o reino de Deus é semelhante a, em Mateus vai começar com o reino dos céus. Né? Observe essa questão escribal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa compreender que inspiração, revelação, dedicação não faz da gente um ser super-humano. A nossa memória falha. Eu estou aqui com toda alegria e honestidade anunciando o evangelho eterno do amor de Deus, e aí o que eu tenho? Um lapso de memória. Um indivíduo morreu e eu falei que foi 2 durante a reflexão toda. Isso altera a verdade do evangelho? De jeito nenhum. É porque a gente confunde verdade com exatidão escriturística, verdade com inerrância até da respiração. E na verdade, a verdade ela é tão verdadeira quanto a dinamicidade humana. Por isso que eu vou deixar o meu vídeo lá com aqueles erros perceptivos temporários, porque eu bem sei no dia a dia que foi um homem que morreu, e ali na mensagem eu estou falando que foi 2. E aí eu ainda tenho um privilégio, porque em relação aos erros dos escribas bíblicos, eles não avisaram as pessoas que houve um erro ali. Né? Foi necessário haver um estudo. Eu não estou gravando outro vídeo para falar de um erro do meu vídeo anterior. Tá, mas qual a importância da gente pensar nessas questões? Pensar nessa questão de que a Bíblia não tem poder em si mesma, as minhas palavras não têm poder em si mesmas, as tradições não deveriam ter poder em si mesmas, o feitiço tem que acabar. Esse feitiço que tem a ver com o feitiço do escriba, vou ler de novo, quando o escriba, ao falar da arca que estava sendo devolvida a Jerusalém, ele chega e fala assim, que Davi dispôs com todo o povo que tinha consigo e partiu para levar a arca de lá para Jerusalém, né? Sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Quer dizer, é um erro perceptivo, porque todo mundo sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, muito menos Deus habitava ali acima dos querubins. Aquilo era uma simbologia, mas não tem problema. O cara tinha uma tradição de acreditar que Deus estava ali, e aí a atitude idolátrica deles em relação à arca era terrível, né? Junto com isso, eles não tinham os critérios que correspondessem àquele idolatrismo acerca da tampa da arca dos querubins, aos quais Deus supostamente se assentava acima. Mas onde eu quero chegar com você? Que o importante então é a gente não idolatrizar letras, não idolatrizar tradições. O importante é a gente se entregar àquele que é o nosso Pai, acerca do qual a gente nada entende, mas a gente confia. A gente confia. Porque se nós ficarmos presos a formalidades, a letras, não, tá vendo? Ele falou de uma palavra que foi um que morreu, ele falou que eram 2. Quem gosta desses detalhismos é o teólogo lá, menino novinho, né, o Iago Martins. Né, um menino bem rodado, sabe trazer informações precisas, etc. E aí a pergunta é, e a verdade? E a conversão? Aonde a gente vai chegar com a conversão? O que o Senhor quer trazer para você acerca da sua devoção a Ele? Porque isso é melhor do que o corretismo, o exatismo escriturístico. Porque se não fosse assim, a gente não teria muitas outras questões das próprias Escrituras. Elas são palavras de Deus, elas não são Deus, mas elas são palavras de Deus na medida em que elas reproduzem os equívocos humanos. E equívocos humanos acontecem até quando a pessoa está sendo tomada em profecia, porque ela é tomada em profecia, em revelação. E o que perpassa a prática dela de entregar a palavra de Deus, de ser oráculo de Deus naquele momento? É que tudo vai ser perpassado de acordo com o seu vocabulário, com suas tradições, né? Por exemplo, geralmente as visões apocalípticas vinham com chifres, porque aquilo era o símbolo de autoridade no Império Romano. Você vai vendo, por exemplo, que a pessoa entrega uma profecia e ela comete os seus erros ortográficos, porque não é psicografia, não é possessão do Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando em você, mas você continua sendo você. Então, se você, de repente, de um lugar onde você vai falar, minha selva, ouve a minha voz e eu estou falando para vocês e meus povos, vai vir assim.
porque o profeta não deixou de ser humano. Se é assim quando a pessoa está sendo tomada pelo Espírito de Deus, quanto mais quando a pessoa está sendo exercendo livremente no cotidiano as suas faculdades mentais, letrísticas, escriturísticas, etc. Né? Sociais, ortográficas. Essa é a palavra de Deus, é a gente não deixando de ser humano em meio à vivência da palavra eterna de Deus, que tem prazer com que a gente seja humano, que a gente não se transforme num mecanismo. É claro que nós nos esmeramos, estudamos, vemos a exatidão do texto, mas engraçado, com toda a nossa exatidão, na hora que você vai falar, o que era um se torna dois ou vice-versa. E eu estava dizendo que a gente vê isso, inclusive, na própria narrativa dos evangelhos. Vamos pegar a narrativa dos evangelhos, que é mais reverenciada, né? Porque os evangelhos sinópticos. Mas vamos falar dos evangelhos sinópticos, né? Que, digamos assim, tem a mesma visão ou relata os mesmos acontecimentos com visões semelhantes, mas na verdade são bem diferentes. Aí você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas. E o João, ele vai partir de questões bem íntimas. Por exemplo, você pega João ali a partir do capítulo 13, que é quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, aquela conversa ela é extensa, ela vai do capítulo 13 de João até o final, até a oração de Jesus no capítulo 17. É uma conversa bem extensa, que não é relatada com aqueles detalhes em Mateus, Marcos e Lucas. A ressurreição de Lázaro, por exemplo, é um acontecimento íntimo. Jesus ressuscitando o seu amigo íntimo. E aí alguém pensa assim, mas como que um evento espetaculoso daquele não foi rememorado por Mateus, Marcos e Lucas? É porque, na verdade, é espetaculoso para nós Jesus ressuscitar um homem de 4 dias. Ali, naquele contexto, foi um evento íntimo. E que tinha muita gente ali, mas claro que naquelas circunstâncias de inveja, Jesus poderia ressuscitar 10 mortos que eles iam falar que era invenção. As oficialidades não permitem a palavra de Deus eterna se difundir nos meios mais sagrados, como eram os meios judaicos, né? Eu me lembro, por exemplo, que eu congreguei numa determinada igreja, onde eu ouvia a secretária da igreja tendo instruções para não deixar nem meu nome aparecer na ata, de maneira que se você for procurar lá uma prova nas atas da igreja, eu nem passei por lá, eu não existo. Agora, o fato de eu não estar na ata da denominação significa que eu não congreguei lá durante 9 anos, entende? Isso aconteceu com Deus feito homem, Cristo Jesus. Então João tem aqueles milagres que nos surpreende, igual o milagre da água feita vinho, que é o primeiro milagre relatado lá. Só João lembrou disso, porque era um evento ali da intimidade. Era um milagre maravilhoso, mas feito em contexto de intimidade. Mas vamos falar das discrepâncias. Por exemplo, eu já falei negócio do reino dos céus e reino de Deus. Aí você pergunta, então, o que saiu da boca de Jesus? O reino de Deus é semelhante a ou o reino dos céus é semelhante a? O que saiu da boca de Jesus foi a verdade. E a verdade, como Jesus mesmo disse, as palavras que digo a vocês são espírito. A carne para nada aproveita, ele está falando da letra, as exatidões, etc. E isso vai com o tempo. As palavras mudam, a pronúncia muda, a linguagem muda. O romano vai entender o reino de Deus, o judeu precisa entender o reino dos céus. Então ele só falou e cada um dos seus apóstolos foi traduzindo e eles não estavam manipulando a palavra. Eles estavam fazendo aquilo que o apóstolo Paulo dizia. Eles estavam manuseando. Manipular é você mexer no objeto para surrupiar a verdade de alguém. Manusear é você usar o tato, é você ser como Deus, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele foi condescendente com as nossas percepções, com as nossas limitações, com as nossas tradições, com os nossos erros, e aí ele usou a linguagem que for necessária em cada situação. E isso não é ser falso, isso é ser carinhoso como um bom pai, acerca do qual ele falava que Deus era pai, paizinho. Aí você tem, por exemplo, nos próprios evangelhos, um evangelista vai dizer que Jesus curou 2 cegos, o outro vai dizer que Jesus curou 1. Aí você fica 2 ou 1, semelhante ao erro que eu cometi no vídeo anterior. No evangelho vai se dizer que Jesus diz para Pedro, olha Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Mas por algum motivo que a gente desconhece, o Marcos interpretou errado. O Marcos escreve assim,
antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás 2 vezes. Tá vendo? Uma discrepância aí. Mas isso altera o todo do acontecimento? Que o Pedro negou e o galo cantou? Então tem essa discrepância letrística, ou até auditiva, ou até discrepâncias, lapsos de memória, erros perceptivos, né? Uma outra discrepância assim, bem gritante que as pessoas não veem porque elas não fazem as correlações. Quando os discípulos pedem a Jesus para ensiná-los a orar, como é que Mateus processa aquela oração clássica do Pai Nosso que nós conhecemos? Pai Nosso que estás no céu, tá vendo? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? As nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E aí Mateus dá esse tom do rei Jesus que ele estava querendo anunciar aos judeus. Sabe o rei anunciado pelos profetas? É ele, olha como ele nos ensinou a orar. Lucas já dá aquele tom íntimo que era o que Jesus queria passar aos seus discípulos. A oração de Lucas, se você for ouvir mesmo, o mesmo Pai Nosso, vai estar assim: Pai, santificado seja o teu nome. E Pai no sentido de Abba. Mateus coloca Pai Nosso que está nos céus, ou seja, traz o que Jesus queria trazer de que Deus é nosso Pai, mas ele está nos céus, mantém a distância que o judeu precisava. E Lucas traz o Pai, Paiinho, meu íntimo, em quem eu confio, né? E Mateus, por exemplo, vai dizer assim, que Jesus disse, ó, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu nos dará coisas boas. Era Mateus dizendo aos judeus. Lucas dizendo aos gentios, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai não vai dar a vocês o Espírito Santo. Lucas já concentra o que é a coisa boa, o que é a coisa boa. É o Espírito Santo habitando em nós, nos fazendo humanos. Eu vou dizer o quê? Que Mateus é melhor do que Lucas ou vice-versa? Não, o que eu vou dizer é que a verdade, ela é a verdade dialogando com as nossas subjetividades. A verdade objetiva, ela está em contato o tempo inteiro com a minha verdade subjetiva. Como que eu aguento ver? Como que eu consigo perceber? Eita aula de pedagogia de Jesus, do Pai Eterno, do Deus Santo que nos habita, não é verdade? Então, o meu convite a você é que a gente não fique jogando a verdade fora por causa de discrepância, que a gente não banque o Iago Martins, teólogo reformado e companhia. Estou falando dele que talvez é o mais famoso ou mais novo aqui no Brasil, mas que a gente se concentre, né? Nem se concentre, que a gente se empenhe, se empolgue, se entregue à confiança no Deus que é verdadeiro e que é o nosso Pai e no seu Espírito que nos habita. Aí você vai ver, se você não ficar preocupado se eram um ou dois que foram mortos ali quando do transporte da arca, você vai ver que a palavra que está nesse vídeo anterior, e eu peço a você para assisti-lo, é maravilhosa. Tanto quanto a oração de Mateus que a gente preferiu, é tão maravilhosa quanto a de Lucas que chama Deus de painho, de paizinho, de meu íntimo. Porque a verdade é isso, é uma verdade em ação, é uma verdade em acolhimento, é uma verdade em compreensão. É aquela verdade, porque todos nós somos crianças existenciais, né? Quando o seu filho precisa entender alguma coisa que é muito difícil para ele entender, o que você vai dizer? O que é possível para ele entender. E Deus é assim o tempo inteiro conosco, Ele vai nos dizer coisas que a gente consiga suportar, que a gente consiga entender, mesmo correndo o risco, porque Ele não corre risco nenhum, nós é que corremos o risco de, em sendo compreendidos por Ele, a gente usa isso contra o próximo. Outro dia eu disse com uma colega minha de profissão, que é serva do Senhor, que se sente profeta do Senhor, ela falou alguma coisa lá que eu estava falando sobre a questão do aborto, que a gente precisava entender isso num contexto social e condescendendo com a situação da mulher, né, a parte dessa questão de ser assassinato ou não. Aí ela falou assim, se Deus pensa assim, eu não sirvo a esse Deus. Eu falei com ela, fique tranquila, filha do Deus vivo. Deus nunca vai te chocar com a verdade, a sabedoria dele, se ele entende que você não aguenta. Eu quase virei um Davi conversando com Mical, mas eu resisti. Eu só disse para ela o seguinte, fique tranquila que Deus nunca vai te decepcionar. Se é o Deus legalista que você serve, siga com seu Deus legalista
Porque, como disse Jesus, é melhor entrar sem um olho no céu do que com os dois para o inferno. Então tem gente que com 2 olhos vai para o inferno. E Jesus diz, não, deixa cego, deixa deficiente espiritualmente falando, deixa sim que a alma está salva. Porque essa é a verdade de Deus. O que é a verdade de Deus? É algo objetivo? Não. A verdade de Deus é a verdade de Deus em nós, em comunhão conosco, em aperfeiçoamento constante. É aquela comunhão íntima de Deus com Abraão. Abraão, anda na minha presença e vai sendo perfeito, Abraão. A perfeição é você andar comigo, é você estar aberto a coisas firmes e grandiosas que você nem imagina, mas é andando comigo, Abraão. E o resto é detalhe, que os letistas que queiram discutir, porque a verdade é eterna, é maravilhosa, ela pode ser aplicada, ela pode ser manuseada, né? Manejada, como disse o apóstolo Paulo. O ministro qualificado é aquele que maneja bem a palavra da verdade, mas jamais manipulada para benefício pessoal, que é o que fazem com os textos que eu estou tentando meditar com você. Usam-no até de maneira correta, com informações corretas, para manter uma alienação. Eu prefiro então o erro numérico que eu cometi ontem, ao mesmo tempo te instigando a confiar no Senhor e desconfiar da sua percepção de idolatrar tampinha de arca. Essa é a mensagem por excelência que quem viu entendeu. Então, nesse sentido, bem-vindo o erro, seja o ser humano errático para que Deus nele seja verdadeiro, e esse é o Evangelho eterno. Se você tem entendido essas questões, compartilhe este vídeo, espalhe, entre no meu canal aí, ó, na playlist de 1º e 2º Samuel, já estamos aí com mais de 70 vídeos nessa playlist, estamos fazendo essa meditação. E se você quiser falar comigo de maneira mais personalizada, digamos assim, entre em contato comigo aí pelo meu Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter, que estão todos aí sempre nas descrições do vídeo, e que o Senhor te abençoe. Este servo que erra na memória, mas que não tem errado na propagação das verdades do reino.